Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós, amigos e irmãos. Agradecemos a Deus por nos conceder mais um dia de vida e também agradecemos a Deus porque juntos agora iremos estudar a sua palavra. Agradecemos a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, todos vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas, vocês que têm orado por nós no canal Hora Tranquila. E também nós queremos pedir a você que nos ouve, que ainda não é inscrito, inscreva-se também, canal Hora Tranquila. É só entrar no YouTube, aí digitar ali Hora Tranquila, você vai encontrar ali a nossa página e então está em letras vermelhas bem grandes, inscrever-se. Você clica ali, inscreva-se, você vai poder também compartilhar com outras pessoas e vai poder clicar ali no dedinho de joinha, dizendo que gostou e está gostando dos nossos estudos. Que Deus abençoe a todos vocês. Queremos mandar um alô especial àqueles que nos escrevem dizendo de onde nos ouvem. Rosilene Lima, de Manaus, Eusimar de Assis Ferrari, Helenilda Fontes, de Eunápolis, na Bahia, Sandra Anastácio e o filho Alexandre são de São Luís do Piratininga, em São Paulo. Dalva Santos é de Ouro Branco, em Alagoas. Linda Marques, de Boa Vista, em Roraima. Também a Ana e o Joarlene e os seus familiares em Guarapari, no Espírito Santo. Nós agradecemos e estaremos agora orando ao nosso Deus. Santo Deus e eterno Pai que estás nos céus, obrigado mais uma vez por este dia de vida, por este momento que vamos ter estudando a Tua Palavra. Obrigado a Deus porque o Teu Espírito Santo tem trabalhado em nossa mente, em nosso coração, nos ajudando a nos mantermos firmes na Tua Palavra, nos Teus ensinamentos. Pedimos agora a unção do Teu Espírito Santo para que compreendamos o estudo da Tua Palavra e que possamos colocar em prática em nossa vida. E também pedimos por todos os irmãos e amigos que acompanham os estudos conosco diariamente e ainda aqueles que pedem orações. Faça, Senhor, a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Ontem, então, nós falamos um pouco a respeito das 70 semanas que foram iniciadas no ano 457 a.C., quando o rei assinou o decreto para que Esdras fosse até Jerusalém para reconstruir o templo, e a partir deste ano 457 começaram as 70 semanas e também os 2.300 anos, que na profecia é falado 2.300 tardes e manhãs ou 2.300 dias, que sempre lembrando que em profecia um dia simboliza um ano. E o povo de Israel havia sido escolhido por Deus para ser uma nação separada, santa, propriedade exclusiva de Deus, para que pudesse levar luz às outras nações. Mas como nós temos visto até aqui, o povo, ao invés de levar luz às nações, o conhecimento de Deus às suas nações vizinhas, aos pagãos, eles se fecharam em si mesmos e, além de eles se fecharem em si mesmos, não levarem luz para as outras nações, eles deixaram o paganismo entrar dentro deles. É por isso que eles foram levados cativos para a Babilônia. Ali passaram 70 anos cativos e agora, após 3 decretos autorizando que eles voltassem para Jerusalém, e exatamente no final das 70 semanas, que foi no ano 34 da nossa era, o povo de Israel selou ali a sua escolha de não aceitar a Jesus como Messias, o enviado de Deus, e então a nação de Israel deixou de ser uma nação exclusiva, escolhida por Deus. A salvação, ela foi agora estendida a todos no mundo inteiro. Todos aqueles que ouvirem falar de Jesus e o aceitarem estarão tendo a oportunidade de serem salvos e estarem com Jesus. O povo judeu, individualmente, cada um também pode aceitar a Jesus e se tornar parte dessa família de Deus, que agora, hoje, é o Israel espiritual, não mais o Israel carnal ou terrestre, como foi a nação de Israel, até o ano 34. Nós encontramos na Bíblia
a mensagem da parte de Deus falando sobre a eleição divina. Eleição quer dizer escolha, não é? E nós lemos em Romanos capítulo 8, versos 28 e 29, o apóstolo Paulo escreveu: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito, ou seja, o mais excelente entre muitos irmãos. Quando Deus escolhe alguém para ser propriedade sua, ele predetermina que características de caráter aquela pessoa que foi escolhida deve ter. Toda pessoa que decide servir ao Senhor deve buscar saber quais são os propósitos de Deus para a sua vida. Deve saber que para a missão, ou para qual missão o Senhor o chamou. A predestinação de Deus, ela determina o caminho e determina também o plano que seus servos devem seguir. Por exemplo, lá em Efésios capítulo 2, no verso 10, nós lemos: pois somos feitura dele, quer dizer, somos criação dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão, quer dizer, antecipadamente, preparou para que andássemos nelas. Efésios 2, verso 10. Quando Deus criou a raça humana, Deus predestinou para essa raça humana propósitos e objetivos bem diferentes a serem seguidos. O profeta Isaías, lá em Isaías 43, verso 7, ele escreveu: a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para minha glória, e que formei e fiz. Então vejam que a raça humana ela foi criada para a glória de Deus, ou seja, para dar glória, para dar honra e também para dar louvor a Deus. E nesse caso, nós vemos que Deus predestinou para as suas criaturas um propósito bem definido, que os seres humanos vivessem para dar contínua glória a Deus. Quando nós não agimos assim, quando nós não glorificamos a Deus em nosso corpo, em nossa vida, nós estamos fugindo ou negando o propósito de Deus para a nossa vida. E então, quando o povo se nega a dar glória a Deus através da sua vida, através do seu corpo, nós vamos então perder o foco, que é a vida eterna. Nós vamos procurar viver a nossa vida à nossa maneira. Nós não vamos estar sendo guiados ou dirigidos pelo Espírito Santo. E quando nós deixamos de glorificar a Deus em nossa vida, nós caímos em pecado. E pecado significa errar o alvo. Qual é o nosso alvo? É a vida eterna. E quando nós pecamos, nós estamos errando esse alvo. Quando o homem peca, então o homem foge do propósito de Deus para a sua vida. Por quê? Porque ele perdeu o foco de sua existência, porque ele deixou de dar glória a Deus e passou então a dar glórias a si mesma. Então aqui em Romanos capítulo 8, versos 28 e 29, onde o apóstolo Paulo fala a respeito da eleição divina, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu propósito. Quando Paulo fala isso, ele afirma especificamente que Deus predestinou a humanidade para ser conforme à imagem de seu Filho. É isso que nós deveremos refletir em nossa vida, que as pessoas possam ver Jesus em nossa vida e não ver nós mesmos, o nosso eu, nós nos exaltarmos, nos orgulharmos por estarmos sendo escolhidos, chamados por Deus, porque aí nós estaremos dando glória a nós mesmos e nós vamos pecar. Então o propósito da nossa eleição, da nossa escolha, é a nossa transformação. Porque o mesmo apóstolo Paulo ele diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Ele deixou de ser uma pessoa
somente carnal para passar a ser uma pessoa espiritual. É uma nova criatura. E é claro que a partir daí, quando nós aceitamos a Jesus, começa uma batalha dentro de nós, que é a carne contra o espírito. E para que nós possamos, então, refletir o Filho de Deus, a Jesus em nossa vida, nós precisamos ser transformados. Nós lemos ainda em Romanos, no capítulo 9, no verso 13, ali o apóstolo Paulo ele diz que amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Aqui parece que Deus estava predestinando Jacó, né, para ser o escolhido, para ser salvo, e Esaú para a perdição, que nós conhecemos bem a história de Jacó e Esaú, né? Mas o que esta passagem ela quer dizer é que Jacó, ele havia sido escolhido, ele havia sido selecionado, Deus amou a Jacó porque ele iria ser o pai da nação de Israel. E Esaú não foi o escolhido para ser a nação, por isso que Deus amou mais a Jacó do que a Esaú. Existem então dois tipos de eleição, ou dois tipos de escolha que Deus faz. Primeiramente, ele escolhe cada um de nós para a salvação. E ele deseja que sejamos transformados à imagem de Deus. E, em segundo lugar, Deus nos escolhe para sermos pessoas diferentes para tarefas específicas. Então, cada um de nós, Deus tem um propósito para nós, na sua obra, e são propósitos diferentes. Cada um vai atuar em áreas diferentes, mas todos em prol da unidade do corpo de Cristo. Que Deus nos abençoe e que nós entendamos essa questão da escolha divina e que possamos estar prontos e dispostos a fazer a vontade de Deus em nossa vida. Lembre-se, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. João capítulo 15, verso 16. Que Deus nos abençoe.